Como gerar o relatório ergonômico dentro do sistema? Então, uma vez que nós incluímos todos os grupos de avaliação, incluímos os riscos para esses grupos, coloquei ou não, de forma opcional, AET para cada um desses grupos, eu preciso agora gerar o meu laudo, Eu preciso gerar o meu documento. Então eu tenho aqui a opção de gerar PDF e, inclusive, se você não viu ainda esses outros vídeos, procure aqui dentro da nossa plataforma que nós temos a orientação de como fazer essa inclusão. Eu tenho aqui o botão gerar PDF. Para gerar o PDF, nós temos aqui algumas opções, inclusive, tá? Se você cadastrou algum tipo de certificado ou documento lá na biblioteca de riscos, que fica dentro do menu operacional, aqui você pode escolher inseri-los ou não. Eu posso incluir o certificado número 1, eu posso incluir o decibilímetro, eu posso incluir o luxímetro, mas eles só irão aparecer aqui se você já pré-cadastrou na biblioteca lá dentro do menu operacional, tá? Mas eles são opcionais. Se você não quiser colocar nenhum, você pode tirar aqui, tá? Que não vai aparecer. Eu vou deixar aqui só para mostrar para vocês como ele aparece dentro do relatório. Selecionou, não esquece de salvar essa seleção, tá? E eu posso também incluir ou não o plano de ação junto da minha avaliação ergonômica. Ele é opcional, se você não quiser gerar o plano de ação junto, você não precisa, você pode gerar depois apenas o plano de ação. Eu vou mostrar isso num outro vídeo, quando eu estiver mostrando o dashboard, mas aqui eu vou gerar o PDF completo do meu relatório, tá bom? Então, uma vez que eu gerei o relatório, ele já aparece aqui, ó. Esse título é o que nós cadastramos dentro de um dos nossos vídeos, tá? Então, o nome que você cadastrar na avaliação, ele já aparece aqui na capa. A logomarca também é opcional, tanto a sua quanto do seu cliente. E aqui as datas, tanto do relatório emitido quanto do revisado. Se você não tiver revisão, você tira lá que não aparece aqui, tá bom? Aí nós temos um sumário, que é construído automaticamente. A primeira página de introdução é uma página opcional. No primeiro vídeo dessa série eu mostrei quando a gente cria avaliação, a gente pode escolher ou não colocar essa página aqui, tá? Na sequência nós temos a identificação da empresa, puxa todos os dados do seu cliente. Nós temos a responsabilidade técnica, então aqui vai puxar os dados que estão cadastrados no seu perfil, quem é o responsável, se tem algum conselho, aqui as formações, então isso tudo vem prontinho lá dos dados do seu perfil, tá legal? Aí vem a metodologia, explicando tudo aqui dentro do sistema, o que é perigo, o que é probabilidade, a magnitude do risco, a matriz que você escolheu, tá? Se é uma matriz 3x3 ou 5x5, com os itens aqui inclusive. A classificação, o que é um risco trivial, tolerável, moderado, substancial ou intolerável. E aí tem a descrição da análise ergonômica também, quando você tem ela, o que motiva, Então tem toda a descrição da NR17, tá? Demais, algumas coisas da metodologia que a gente trabalha, a recomendação e a validação, então tudo em conformidade com a NR17, com a NR1, tá? Em seguida, eu tenho um inventário de riscos. Então vejam que para esse GHE aqui, eu tenho análise da demanda. Então significa que ele tem análise ergonômica incluída. Então ele vai fazer a descrição aqui, a análise da tarefa. Busca todos os dados desse grupo de avaliação, a descrição das atividades, a análise da atividade, as fotos, as imagens, caso você tenha incluído para esse grupo de avaliação, e aí os riscos identificados, o risco 1 com as recomendações, o risco 2 com as recomendações, quantos você tiver incluído para esse grupo de avaliação. Se você incluiu algum método complementar, eles já vêm na sequência. Então aqui primeiro nós incluímos o REBA, então tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, nós já mostramos em um outro vídeo dessa série, como incluir todos esses riscos, tá? Inclusive esses métodos complementares. Então eu tenho o método complementar 1, que é o REBA, já trouxe os resultados. Tem um método complementar 2, que é o NIOSH, ele já trouxe os resultados, inclusive em conformidade com a ISO 11.228.1. Se eu tenho um método complementar 3, aqui no caso da avaliação ambiental, tá? Ele já vai trazer aqui os resultados de toda a avaliação ambiental que você fez. Aí vem para o GHE
2. Vejo que nesse caso aqui eu não tenho análise ergonômica, eu tenho só avaliação preliminar. Ó. Então ele tem a descrição, já vem os riscos, tá? E ele vai para o GHE Admin 01, que é o próximo. E assim por diante, ele vai listando todos os grupos de avaliação que nós inserimos no sistema, quantos forem necessários. GHE Prod linha A, enfim, é um nome aleatório. Mas vejam que nesse caso aqui nós não temos nenhum risco identificado. Quando nós não incluímos nenhum risco, ele vai listar dentro do relatório, mas ele vai colocar aqui ó, como ausência de riscos. Isso é uma exigência da norma, tá? Se você tem grupos que foram identificados, por exemplo, no PGR, você precisa identificá-los também dentro da sua avaliação ergonômica. E eles podem não necessariamente ter algum risco identificado, tá? Geralmente é difícil a gente não ter nenhum risco ergonômico para os grupos de avaliação. Mas se você não tem, você apenas identifica esse grupo e deixa ele sem nenhum risco que ele vai aparecer na listagem aqui para você, tá legal? Aí vem as referências bibliográficas do sistema, na verdade de toda avaliação, né? O anexo, então todos os itens que foram avaliados, eles são listados aqui. Esse checklist que nós criamos para o sistema, ele tem base na ISO TS 20646 e na NR17. Então vamos supor que algum desses itens ele não apareceu dentro do relatório, porque você não identificou. Mas você tem uma forma de mostrar aqui dentro do seu relatório que eles são itens de avaliação. Então, por exemplo, nós avaliamos aqui o assédio de qualquer natureza. Nós avaliamos aqui, por exemplo, a falta de autonomia. Nós avaliamos o trabalho remoto e isolado. Enfim, são itens que fazem parte do mapeamento, mas não necessariamente eles foram identificados dentro dos grupos de avaliação. Então, inclusive, os perigos que você incluir, eles vão aparecer aqui, tá? Esse perigo personalizado é um perigo que nós criamos dentro de um outro vídeo para mostrar que eles podem ser, você pode incluir aqui nessa listagem quantos itens você precisar. Vai listar os itens da movimentação manual de cargas, do mobiliário, das máquinas, equipamentos e ferramentas, das condições ambientais e assim por diante, tá legal? Aí em seguida, se você colocou o anexo, né, lembra que a gente deixou um dos anexos, a gente quis mostrar dentro da avaliação. Ó. Então esse caso aqui ele tem 5 páginas, página 1 de 5. Se você colocou alguma descrição, aparece aqui já. Então, por exemplo, a data de calibração, o número do certificado, e aí você vai mostrando esse certificado, ó, página a página, tá? Isso é opcional. Se você não escolher colocar no sistema, no relatório, ele não vai aparecer. Tanto que a gente colocou um só. A gente tinha 3 certificados pré-cadastrados e escolhi colocar um só. E o plano de ação também é opcional. Você pode escolher gerar junto com o seu relatório de avaliação ergonômica, né, como um anexo, ou depois gerar ele separado. Nesse caso aqui, como a gente escolheu, ele veio com os dados que nós já cadastramos dentro do sistema. Então veja que o plano de ação é gerado de forma automática, você não precisa gerar isso manualmente. Inclusive, se você cadastrou quem é o responsável por essa ação aqui, ele vai trazer aqui qual é a data, né, o prazo. Se você não colocou, ele vai deixar esse campo em branco, tá legal? Então, isso aqui também é opcional, mas é muito recomendável, né, que você gere tanto ou junto ou separado, mas que você entregue isso para o seu cliente, né, que você gere isso dentro das suas avaliações, porque é uma exigência, né, que todo relatório ergonômico ele tenha um plano para as ações que são recomendadas, tá legal? Então, essa é a forma de você gerar o PDF dentro do sistema. Você pode personalizar os anexos, pode personalizar o plano de ação e você gera o PDF por completo, tá bom? Você pode gerar quantos relatórios precisar, assim como você pode cadastrar quantas avaliações você precisar para esse seu cliente, tá legal?